Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, para variar, né? Relacionado ao autismo. Como vocês puderam ver aí no título, né, do vídeo, eu vou falar um pouco sobre essas séries, sobre filmes que retratam o autismo até hoje, né? Até pouco tempo atrás, e que eles acabam sendo um desserviço para a causa do autismo, para o entendimento desse transtorno. Te dá um desconto, porque alguns desses filmes são antigos, né? São daquela época que o autismo ainda era considerado apenas o que seria hoje o nível 3, aqueles casos mais graves, né, mais severos, onde tem o retardamento mental, onde tem a deficiência cognitiva, a pessoa não fala, é agressivo, se bate, se machuca e tal, porque esse diagnóstico hoje que colocou todos esses sintomas do autismo debaixo de um guarda-chuva, dividido entre nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, ele é recente, né, faz pouco tempo isso daí. Então, muitos dos retratos do autismo acabam sendo esses casos mais severos, né, que a gente considera assim, severo em comparação com outros tipos de autismo. Então, assim, hoje que eu tenho meu diagnóstico, tal, até um pouco antes que eu já desconfiava, eu falava para as pessoas, eu sou autista, né, eu acho que eu sou autista. O que eu ouvia? Você não tem cara de autista, você não parece autista, você parece normal, né? Então, assim, por que as pessoas falam isso? Por causa disso, ó. Essa é a representação do autismo que a gente vê nos cinemas, nas séries, até hoje. Ó. I am a surgeon! I am a surgeon! I am a surgeon! I am a surgeon! Dr. Hahn, I am a surgeon! What? He's guilty! Your mother called, and he's a liar like you, and he's going to jail! I hate you! You're a child, Adam. Fuck Asperger's, you're a fucking child. Yeah, I think Lucy deserves everything. See, yeah, in my heart of hearts, I think she deserves everything. Yes, she does. Yeah, okay. Yes, she does. Yes, she does. What's scary, man? I want my baby. Water. What a baby? What baby? Me? Hey man, where's the Chargers? What? The Chargers? No. I don't know. Don't you work here? Hello? Hello? Hey, I'm talking to you. I see Chestnut the day I arrived. I see Groom in Chestnut. I see a picture of a horse just like Chestnut in a book. We passed a chestnut horse on Route 119 near a feed store. There was one in a calendar at Aunt Anne's. There was one in Life magazine opposite the page of Mr. Kennedy. Okay, okay. You got your candles to blow out, haven't you? Hey, come on, mate. Look, all your friends are waiting for you to blow your candles out. Go on. Come on then, top lad. There we go. Make way for the birthday boy. Hey, Joe, come on. On your feet, that big It's boy. all right, Morris, it's all right. Hey, Dad, leave him. Dad, leave him, please. Shut up! Dad's dead! Arnie. Dad's dead! Arnie, shh. Arnie. Dad's dead! Okay, Dad's stop dead! it now, Dad's Arnie. dead! Dad's dead! Dad's dead! Dad's Mama, dead! don't Dad's do dead! Arnie, stop. Dad's Arnie, dead! shut up. Dad's dead! Dad's dead! You're crazy, Arnie. Arnie. Então é uma representação completamente estereotipada, né? Ah, mas existe autista assim? Sim, existem autistas assim. Seria hoje o caso nível 3. São as pessoas que têm os trejeitos, que têm as estereotipias, se batem, né? Tem aquela coisa de não olhar no olho, de ficar se mexendo, né? Então, assim, isso daí é um tipo de autismo. Existem pessoas assim? Existem. Mas e os outros autistas? E eu, por exemplo? Né? Eu não tenho esses trejeitos. Sou uma pessoa que convive comigo há mais tempo, de forma mais profunda, que ia reparar esse tipo de coisa, né? Quando eu tenho uma crise, eu não fico tendo chilique, eu não fico gritando, geralmente eu implodo, né? Eu vou pra dentro, né? Então você tem que ver que o autismo ele é um espectro, né? Por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Para desmistificar isso daí, para tirar esse tipo de preconceito, né? Esse estereótipo do autista, né? Porque isso dificulta, né? Muitas vezes a gente precisa garantir um direito, tal, e a pessoa fala, não, você não é autista, você não tem cara de autista, né? Tudo bem que hoje você tem um documento que você mostra, tal. Então é outra coisa, né? Os direitos vão sendo conquistados aos poucos, é assim que funciona a nossa sociedade, né? Então a dificuldade que muitos autistas têm hoje é de serem validados, de serem reconhecidos, né? Então você vê quantas pessoas aí que são autistas e você nem sabia, nem percebe, né?
Tem um monte de atriz, por exemplo, a atriz Letícia Sabatella revelou há pouco tempo atrás que ela foi diagnosticada. Uma pessoa normal, aparentemente, né? Só que ela tem todos os traços, né? Porque o autismo, ele não é uma coisa de você... O autismo não é ficar se batendo, ficar fazendo careta, ficar olhando pro chão. O autismo são características que você tem por causa que o seu cérebro funciona diferente. Como assim funciona diferente? O seu cérebro interpreta as coisas de forma diferente, ele sente as coisas de forma diferente. Então você acaba sendo uma pessoa diferente, você não se encaixa nesse mundo. Eu gosto desse exemplo, que eu acho que dá para entender um pouco. É como se o autista fosse um iPhone sendo obrigado a funcionar no modo Android. Então a sociedade foi construída no modo Android, né? Porque a maioria das pessoas funciona no modo Android. Só que você é um iPhone, então você tem que encaixar o Android dentro do seu iPhone. Vai funcionar? Eu nem sei se funciona, vamos dizer que funcione, né? Eles são celulares, eles têm a mesma função. Você encaixou lá, só que ele não vai funcionar direito, ele vai travar, os programas não vão abrir direito, muitos não vão funcionar, muitos vão funcionar de forma pela metade, ele vai superaquecer toda hora, muitas vezes ele vai travar, muitas vezes ele vai desligar sozinho, entendeu? É mais ou menos isso, é uma analogia que a gente faz para tentar explicar como é que funciona o nosso cérebro. Então não é questão de ser melhor, de ser pior, é uma questão apenas genética, né? O cérebro funciona de uma outra forma, então a gente tem dificuldade de interagir com as pessoas, porque as pessoas neurotípicas, normais, entre aspas, né? Que é a maioria das pessoas, elas funcionam de uma certa forma, elas veem o mundo de uma certa forma, interpretam, se expressam, se comunicam de uma certa forma, sentem as coisas, e o autista sente de outra forma, diferente. É um espectro, né? Tem autista que não olha nos olhos, tem autista que olha, tem autista que não se incomoda com som alto, tem autista que se incomoda, mas sempre tem alguma característica que vai encaixar, e isso daí prejudica a vida da pessoa, entende? Por que prejudica? Porque é o iPhone tentando funcionar no modo Android, ele não consegue, ele vai estragar, ele vai travar, vai superaquecer, ele não vai funcionar direito. Então, assim, é por isso que gera prejuízos, né? Uma das características principais do diagnóstico do autismo é o prejuízo que isso gera para a vida das pessoas. Gera depressão, gera baixa autoestima, gera ansiedade, gera ideação suicida, gera um monte de outras coisas também que vêm associadas e vão destruindo a vida da pessoa, né? O meu caso foi esse, a minha vida foi sendo corroída pelo autismo. Eu não tinha um diagnóstico, então eu ia vivendo. Eu era o iPhone tentando me encaixar, então eu tentava me encaixar. Ah, olha, eu tenho uma vida normal, então assim, eu sempre tive isso, né? Porque a gente percebe, como autista nível 1 e 2, a gente não tem aquela deficiência cognitiva, a gente percebe que a gente não se encaixa, a gente percebe que as pessoas rejeitam, a gente percebe que as pessoas fazem bullying, tiram sarro, ficam falando, você é esquisito, né? É até engraçado, porque eu vi a vida inteira assim, como você é esquisito, como você é diferente, você veio de Marte, não sei o que, aí um dia eu falei, eu sou autista, daí a pessoa fala, nossa, você parece tão normal, autista, quer dizer, então assim, você fica nesse meio aí sofrendo, você fica sendo pressionado, você tem que ser diferente, tem que mudar, só que você não consegue, né? Você vai mudar o iPhone, você não vai mudar, ele é um iPhone, ele funciona daquele jeito. Então isso gera muita tristeza, muita depressão, muita tristeza assim, de você se sentir rejeitado, né? De você querer ser normal, mas você não consegue, né? E você, com o diagnóstico, isso melhora, que você fala, realmente, eu não sou normal, eu não sou neurotípico, eu sou um neurodivergente, né? O meu sistema neurológico diverge, ele é diferente, ele funciona de outra forma. Então não adianta ficar querendo me encaixar, querendo ser outra pessoa, que não vai dar certo. Eu só vou sofrer, eu só vou me machucar e acabo até machucando outras pessoas, né? Porque você sem diagnóstico dessa forma, você vai, né? Tem horas que você vai travar, tem horas que você não vai funcionar, tem horas que você vai superaquecer, tem horas que você vai desligar, né? Como eu falei do exemplo do iPhone. E as pessoas que estão à sua volta não entendem o que está acontecendo. Parece que você é apenas, sei lá, um louco, né? Esse termo nem se usa mais, mas você é louco, você é chato, você é arrogante, você é birrento. Não é, você está tendo uma crise ali, sensorial, você está num lugar que você não aguenta e não está. Eu já citei outros vídeos meus, eu preciso estar perto da água, geralmente, principalmente quando está calor. Se eu for num lugar que tem uma piscina, uma praia, eu não posso entrar, eu começo a ficar nervoso, eu começo a suar, eu começo a ficar, parece que eu começo a pegar fogo, entendeu? Isso vai transformar para fora, né? Eu vou aparentar isso. Muitas vezes a pessoa fala, o que você tem? Eu não tenho nada, né? Porque eu não posso falar, né? Eu vou falar, eu quero entrar na piscina, né? Tipo, como você é fresco, não é hora de entrar na piscina, não pode, entendeu? Então é esse tipo de coisa que gera prejuízo para o autismo, né? E a gente vai sendo rotulado, vai sendo rejeitado, né? Vai sendo taxado, cobrado, né? Forçado a ser uma pessoa diferente. E infelizmente esse tipo de filme, série, ele mostra isso, né? Ele mostra essa estereotipia do autismo, né? Que é uma pessoa que fica assim, não grita, e faz trejeito, né? Você mesmo vê, assim, tem um filme aqui que eu mostrei, que é Temple Grandin, que é baseado numa história real. Essa pessoa existe. Então, assim, olha só como que ela é representada no filme. I see all the shoes I've worn, and then mothers and other people I've met, and you have 3 pairs. One needs a new heel, and there's shoes in newspaper ads and TV ads, and... Wow. Can't you? This girl has... Agora, olha a pessoa da vida real. You know, you never get cured of autism. But what you do is you learn better, is you learn more and more things.
Você vê a diferença? Essa pessoa do filme, ela faz desse jeito, ela não olha, ela fica assim, ela fala... A pessoa da vida real, ela fala normal. Você vê que ela é uma pessoa meio estranha, diferente mesmo. E aí, você não vai falar que ela é uma autista, né? Não tem um rótulo, né? Então você vê que o próprio filme de uma pessoa real faz um estereótipo, né? Ah, não, a gente tem que exagerar nas caretas, nas manias, não sei o quê, pra daí mostrar que é autista. E não é assim, entendeu? Isso é uma coisa que prejudica todos nós, né? Porque você tem que ficar toda hora se validando, falando, não, eu sou autista. Mas você não parece autista, você parece normal, você fala, você trabalha, você... As pessoas não entendem como funciona o cérebro. A gente mesmo tá entendendo agora, né? Tá estudando, tem muita coisa ainda para descobrir. O único filme que eu assisti, os dois únicos filmes, um é um seriado e um filme, né? O seriado que eu gosto, que eu acho legal, que representa o autismo, só que é uma coisa caricata porque é comédia, que é o The Big Bang Theory. Embora o personagem não seja tratado como autista, ele tem todas as características de um autista, né? Então ali é uma coisa que dá para você ver que é uma coisa mais real, né? Ele trabalha, ele tem os amigos dele, as pessoas não gostam dele muito, ele é chato, mas ele é um autista. Ele tem as manias, ele nem pode sentar aqui, ele fala as coisas, ele machuca às vezes as pessoas porque é muito direto, muito sincero, não tem filtro. Eu não sei por que evitei os livros do Harry Potter por tanto tempo, eles são ótimos. Já comecei o número 6. Esse é muito bom. O Dumbledore morre nesse aí. Eu sei, eu também não estava esperando. Por que você disse isso? Você começou um assunto, eu contribuí com um fato interessante sobre o assunto. Se chama Arte da Conversação. Tá, sua vez. Ele mostra uma realidade, né? Tudo bem de um jeito cômico, meio estereotipado, mas tudo bem. Já é uma coisa mais realista. Foi por causa dessa série que eu comecei a me identificar como autista, porque eu descobri que ele era baseado num autista, né? Até na época chamava Asperger, né? Hoje mudou a nomenclatura. E aí eu fui atrás e descobri. E outro filme que saiu recentemente na Netflix é Uma Mulher Diferente. Esse filme, sim, mostra bem uma realidade do autista. Uma pessoa normal, ninguém fala que ela é autista. Ela convive, ela trabalha, ela tem umas esquisitices, ela tem umas manias, até aí todo mundo tem, né? Todo mundo é estranho, todo mundo tem as esquisitices, mas no caso dela, você vai vendo que é uma coisa que prejudica a vida dela, prejudica o relacionamento dela, prejudica no trabalho, né? O filme só não é 100% acurado porque ele é, vamos dizer assim, um filme otimista, né? Então todo mundo trata ela bem, né? Tem algumas cenas ali que o pessoal meio que, você é autista? Então quantos palitos tem aqui, né? Que é aquela coisa do Rain Man, né? Do filme lá que joga um monte de palito no chão e imediatamente sabe quantas centenas de palitos tem ali. Quer dizer, nem todo autista é super dotado, é gênio, né? Tem pessoas que são normais, assim, intelectualmente, né? Não são. Tem umas que são até, tem um certo retardamento mental, né? E esse filme, apesar disso, né? Dessa positividade, né? Dessa coisa aí, ele é um filme bem realista, né? Ele mostra bem que as pessoas aparentemente normais, sim, são autistas, né? E o quanto isso prejudica a vida delas, não tendo o diagnóstico, né? Não sabendo realmente o que está acontecendo e a tentativa de ficar se encaixando, de ficar querendo ser normal, de ficar querendo, né? Você quer, mas não consegue, você quer, mas não consegue. Você está incomodado, mas você não pode falar, você não pode sair, você tem que ficar, você tem que trabalhar num lugar que te faz mal. Porém, você tem que trabalhar. Então isso é uma coisa que precisa ser tratada. Você precisa ter políticas de governo, para ter diagnóstico, para ter ajuda, para ter apoio. Não tem jeito, né? Ou você vai abandonar essas pessoas, se vira aí. Né? Então tem muitos casos de autistas aí que se suicidam, que estão aí vivendo na miséria. Alguns até estão presos, né? Porque tiveram uma conduta inapropriada, acabaram sendo presos, entendeu? Isso tudo é por causa do autismo, né? Principalmente quando você não tem diagnóstico. Hoje eu vejo minha vida lá atrás, quantos comportamentos que eu tive, inclusive contra mim mesmo, né? De me machucar. Né? Eu era pequeno, eu roía tudo nas minhas mãos. Minha mão vivia ensangrentada, assim, meus dedos. Tanto que isso é por autismo, é uma estereotipia, causa da ansiedade, é uma autorregulação que chama, né? Só que não autorregula nada, mas é uma forma de você tentar acalmar aquele turbilhão mental que você tem dentro de você, né? Então hoje eu tomo medicamento, já fiquei bem mais calmo, melhorou um monte de coisa na minha vida, então por isso que precisa, por isso que tem que falar sobre isso e parar com esses estereótipos, né? Mostrar a coisa como ela é realmente, tá bom? Então é isso aí, pessoal, deixa o like, compartilhem esse vídeo e ajudem a nossa causa aí, porque é difícil, viu? É muito complicado viver desse jeito.